O país vive a percepção de uma justiça lenta e, ao mesmo tempo, relativa. A atuação do Ministério Público visa trazer à sociedade a consciência de uma legislação mais efetiva, bem como a de uma justiça mais atuante, ágil e presente. Afinal, justiça tardia não é justiça. A luta é muito árdua. A redução da maioridade penal é tema para se polemizar e discutir. Diversas leis de caráter específico, como a Lei Maria da Penha, estão aí para mostrar que não faltam esforços. Esta é a batalha do promotor público José Luiz Pimentel, entrevistado de Cláudio Andrade em mais esta edição de A Polêmica. Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos a entrevista do promotor de justiça José Luiz Pimentel, que vai conversar com a gente sobre várias questões referentes à criança, ao adolescente e também ao cenário judiciário brasileiro. Mas antes de entrarmos diretamente com o nosso entrevistado, vamos ao nosso Fala Povo de hoje, que tem como pergunta central se a redução da maioridade penal influencia na redução da violência no país. Vamos ouvir e assistir o que o povo fala. Eu acho que vai dar um basta, sabe? Eu sou a favor, eu vejo isso há muito tempo. Eu achava que já passou da hora de tomar certas providências. Hoje em dia, eu mesmo moro num bairro que os de menores andam tudo armado, né? Faz o que faz, fica por isso mesmo, depois volta a fazer a mesma coisa. Mas né, eles têm que pagar pelo ato deles, que podem casar, podem usar droga, pode fazer tudo, menos pagar pelo que faz. Entendeu? Então a violência, a maioria dos crimes hoje em dia está sendo cometido por de menor. É isso que tem que dar um baixo, né? Eles têm que fez, tem que pagar. Diminuir eu não sei, mas eu acredito que o uso dos menores pelos maiores, né, pelos marginais maiores de idade, diminuiria bastante. Pelo menos o menor já pensaria duas vezes antes de praticar algum ato de violência, um ato que depusesse contra ele. Com certeza, a falta digamos, até de compromisso das autoridades em resolver esse problema acarreta no aumento da violência, porque a gente vê aí os menores hoje em dia eles se acham Deus, que acham que pode se fazer tudo e a certeza da impunidade é o que faz eles crescerem, né? Sabe que não vai acontecer nada. Hoje em dia é comum a gente ver aí os menores envolvidos na maioria dos crimes, aí, assassinato e tudo, e sabe que não vai dar nada para eles. Doutor Zé Luiz, é um grande prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que o nosso telespectador ficará muito satisfeito com as abordagens que serão feitas. E como nós observamos com o Fala Povo, a pergunta que nós escolhemos como central para a nossa entrevista é referente à situação do menor no país, principalmente do menor infrator. E eu vou direto ao senhor numa seguinte pergunta. O menor infrator, aquele que pratica o homicídio, aquele que pratica o roubo, aquele que pratica o furto, possui benesse da lei brasileira? Cláudio, a questão é polêmica. Muitos sustentam que a redução da maioridade penal ela vai ser um fator de redução da criminalidade. Entretanto, eu não penso assim. A Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público e da Magistratura tem posição firmada no sentido de que a redução não resolverá o problema central da criminalidade. O que nós percebemos é que se houvesse essa redução, por exemplo, para 16 anos, como se cogita, o tráfico, que é o principal aliciador dos adolescentes, ele passaria a aliciar menores cada vez mais novos. Eu já atendo adolescentes na faixa de 12, 13, 14 anos aliciados pelo tráfico. E esse público jovem de 16 a 18 anos, uma vez apreendido, se levados à penitenciária, se levados aos presídios dos maiores hoje em dia, eles apenas iriam fazer um estágio de criminalidade. Eu não tenho que essa redução da maioridade ela vai ser um fator suficiente para melhorar os índices de criminalidade em nosso país. Muito pelo contrário. Eu acho que eles irão conviver com pessoas de uma criminalidade bem mais exacerbada e isso não será salutar para um país como o nosso, que já tem uma população carcerária exageradamente grande. Se nós considerarmos aí, como o senhor colocou, escolas de crime, determinados sistemas prisionais, qual seria a alternativa, então, para que a gente pudesse ter essa redução efetiva do índice de menores ingressando no mundo do crime cada vez mais cedo, como o senhor colocou? A questão é a seguinte,
O meu dia a dia, ele revela que talvez 80%, essa é uma estatística, né, extraoficial, eles são aliciados pelo tráfico. O tráfico seduz pelo mal, como eu digo. Por quê? Porque paga bem e são adolescentes que não têm profissionalização, que estão fora da escola. Quase todos que eu atendo estão fora da escola, pararam de estudar. Então eu digo que nós precisamos fazer uma sedução pelo bem. Nós precisamos ter políticas públicas, nós precisamos ter adolescentes e crianças, todos, 100% nas escolas. Nós precisamos oferecer alternativas para que esses jovens, quando eles tiverem que ingressar no mercado de trabalho, eles possam ser absorvidos pelo mercado de trabalho. Se eles não têm escolaridade, se eles não têm profissionalização, eles vão ser facilmente aliciados pelo tráfico. E se a gente observar agora, doutor Zé Luiz, que a gente sabe também que infelizmente a droga não toca só as camadas mais baixas da sociedade. Nós temos aí a classe média, a classe alta também envolvida, não só com vício, mas também com o tráfico. Se nós observarmos nessa ótica da falta da instrução, nós estaríamos aí resolvendo a questão de uma certa parcela. E qual a visão que você tem com relação às classes média e alta que também sucumbem ao tráfico, não só pelo vício, mas também pelo comércio? Eu acho que esse problema das drogas é um problema muito antigo e ele precisa, acima de tudo, ser objeto de campanhas de conscientização. Eu acho que a redução a zero, eu acho que ela é hipócrita. Ela é um sonho difícil de ser alcançado. Mas se nós admitirmos que uma consciência cada vez maior, uma orientação cada vez maior, nós poderemos ter bons resultados em todas as classes sociais. O sistema prisional que hoje se apresenta, as leis que se apresentam para o menor, ela é mais punitiva do que ressocializadora ou educativa? Isso é uma questão também bastante polêmica. Nós temos no Congresso Nacional em torno de aproximadamente 57 projetos de lei tramitando sobre essas questões relacionadas a reduzir a maioridade ou não. Nós temos que ver qual é o projeto que a nossa sociedade brasileira deseja. Existem alguns projetos relacionados ao aumento do prazo de internação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele permite apenas e tão somente que o adolescente fique no máximo 3 anos internado. Nós temos que ver se isso atende os nossos anseios de punição. Isso pode ser prorrogado? Não, esse é o prazo máximo de internação. E o que se reflete se esse aspecto punitivo, ele vem sendo suficiente para atender esse anseio da população. E como você bem colocou, existe um aspecto punitivo, mas existe também um aspecto ressocializador. O Estatuto nos lembra que as crianças e adolescentes são seres em formação, são seres que ainda podem ser recuperados. Então nós precisamos ter uma consciência, principalmente daqueles que são gestores das políticas públicas, no sentido de que esses adolescentes, eles podem ser recuperados, eles podem ser ressocializados, mas precisamos de investimentos nessas áreas, acima de tudo, de ressocialização e de profissionalização desses jovens. Essa colocação ainda dentro do tema da ressocialização, nós sabemos da importância das famílias nessa construção ética e moral desses jovens futuros adultos. E também sabemos da importância das escolas. Partindo do princípio de família e escola, e hoje temos aí uma série de famílias com problemas de desregração mesmo de estrutural. A escola, como segundo ponto, não está tendo que fazer as duas funções, a de educar e a de ensinar, e isso dificulta também a formação dessas crianças e de repente até a fuga dela do mundo das drogas? Perfeita a sua colocação. Nós temos vivenciado apenas a escola, no aspecto familiar, muitos pais têm deixado a desejar. Eu percebo que a ausência de limites é algo bastante frequente dentro dos adolescentes e das famílias que eu atendo no dia a dia. Então, essa é uma questão a ser refletida justamente quanto ao papel da família. A responsabilidade quanto às crianças e adolescentes é uma responsabilidade solidária, uma responsabilidade social, uma responsabilidade dos entes públicos, mas também da família, como você bem colocou. E os pais têm dificuldade de dizer não aos seus filhos. Se eles são criados sem limites, eles têm uma tendência a ultrapassar os limites da lei quando adquirem a maioridade. Portanto, eu concordo com a sua colocação. Essa questão do limite também a gente pode dar como acréscimo de dificuldade a uma maior saída da figura da mãe para o mercado de trabalho? Talvez sim, o mundo moderno
contribuiu para que isso aconteça. Eu tenho mães que narram, olha doutor, eu saio às vezes 6 horas da manhã para trabalhar, volto às 8 da noite, eu não tenho condição de acompanhar meu filho, eu não tenho condição de saber o que ele está fazendo. Então realmente essa é uma realidade do mundo moderno, as mulheres saem para trabalhar e isso realmente às vezes dificulta no acompanhamento quanto ao filho. E a colocação referente às armas de fogo, nós sabemos que o Brasil ainda tem até uma determinação, uma segurança maior na aquisição, diferente de países como os Estados Unidos. Essa facilidade da arma chegar ao menor também não é um agregador para que essa violência se redunde, inclusive, em vítimas fatais? Com certeza, com certeza. Eu recebo muitos O Estatuto do Desarmamento tem tido um efeito prático na redução? Parece-me que não, porque eu vejo um número exagerado de adolescentes portando arma. Eu acho que quando o ente público ele se faz ausente, as pessoas acham que vão poder garantir a sua própria segurança com a aquisição de armas. Isso é um grande equívoco, muito pelo contrário. Diversos crimes acontecem justamente nesse contexto, de pessoas que não deveriam estar portando armas e que portam as armas. Então isso é uma questão a ser refletida no sentido de que os mecanismos não têm sido suficientes para a redução do problema quanto aos crimes que ocorrem fruto dessas armas de fogo. Agora, os operadores da área de segurança, nós sabemos que nós temos aí, a grosso modo, grande porcentagem dos agentes públicos de segurança bem intencionados, agindo de forma eficaz na luta pelo menos a contenção, pela sensação de segurança. Mas o que falta para estruturar mais essa máquina, principalmente a máquina de inteligência, aquela que consegue atuar, conter, deter e punir sem que haja uma violência direta? Realmente, todas as reuniões que participamos do Ministério Público, todas as etapas que são feitas quanto a uma política ampla, uma política macro, quanto à redução, falam dessa questão da inteligência. Trabalhar com inteligência é absolutamente importante. Por quê? Porque nós temos um mundo extremamente tecnológico em que a criminalidade muitas vezes burla as alternativas que são feitas e trabalhar com inteligência, trabalhar na repressão de forma inteligente é absolutamente crucial para o atingimento dessa questão. Nós estamos aqui com o promotor José Luiz Pimentel, nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.